E aí, pessoal, eu Elias, né? Estamos aqui para a gente começar, né, de fato, né, fazer aquela introdução, né, ao nosso livro. Então, para quem tem o livro, né, eu aconselho que você pegue aí é a primeira parte do livro, né, a parte sobre a introdução mesmo. Introdução, o surgimento da filosofia e os naturalistas, lá na página 8, né, para quem tiver com o livro aí em mãos. O que a gente vai discutir aqui tem no livro aí, vocês vão poder consultar. Pessoal, a gente precisa, né, retomar alguns conceitos aqui muito importantes que foram comentados lá no sexto ano, para a gente poder seguir tranquilo, né, no nosso sétimo ano aí, a filosofia do sétimo ano, tranquilamente. Então, para poder retomar isso, eu resolvi, né, fazer aqui um resumão, né, dos pré-socráticos, né, primeiramente. Na próxima aula a gente vai comentar um pouco sobre os socráticos, filosofia socrática, e aí a gente vai seguindo dessa forma, mas a priori os pré-socráticos eles são um elemento fundamental na história da filosofia, né, e o Sócrates marca aí uma transição muito importante. Então, para a gente poder falar primeiro sobre os pré-socráticos, para depois falar sobre a filosofia socrática, e só então a gente começar a discutir a filosofia do primeiro capítulo. Olha só, pessoal, os filósofos pré-socráticos, o nome já diz muita coisa, eu vou avançar logo aqui. Os filósofos pré-socráticos, o nome já diz muita coisa, né? Eles dizem respeito aos filósofos que viveram e que desenvolveram uma filosofia anterior a Sócrates, né? Então Sócrates ele surge ali por volta do século VI, né? Século VI a.C., na Grécia, e, ou seja, todos esses que vêm antes dele, né? Lá do século VIII, que a filosofia surge por volta do século VIII, lá com Tales e tal, vão investigar uma série de questões, né, iniciais aí, em relação a uma tentativa de explicar o mundo de uma forma diferenciada, no caso filosófica, e a partir do Sócrates vai ter uma nova perspectiva de filosofia. Então, para a gente poder entender, a filosofia ela é dividida nessas duas etapas, né, pré-socráticos e pós-socráticos, né? Então, os primeiros filósofos chamados de pré-socráticos, pessoal, eles se voltaram, né, vamos dizer assim, a investigação deles se voltou principalmente para o estudo da natureza, né, o estudo da composição e origem de todas as coisas. Physis no grego. O grego, né, no grego, a palavra physis quer dizer isso, né, quer dizer essa natureza, ou seja, a composição e a origem de todas as coisas. Tá? Por isso, eles também são chamados de naturalistas. Tá? Eles podem ser chamados de pré-socráticos ou naturalistas, né? Entendam isso, tá? Para caso eu coloque lá na prova, você não saber quem são os naturalistas. Os primeiros filósofos, justamente por tentar investigar a natureza, eles também são chamados de naturalistas. E aí, qual era a intenção desses filósofos ao estudarem essa natureza, ao estudarem essa composição? Era entender, pessoal, qual é o princípio de todas as coisas, né? Do que todas as coisas provém, o que gerou todas as coisas, o que compõe todas essas coisas. Então, esse princípio, né, esse elemento central de todas as coisas, no grego é chamado de arché, né, que quer dizer o princípio. Então, basicamente, esses filósofos queriam entender essa natureza partindo desse princípio, né? Na concepção deles, entender essa natureza era encontrar esse princípio que era comum a todas as outras coisas. Tá? Então, você vai ter vários filósofos que vão se debruçar sobre essa investigação e vão chegar a conclusões bem diferentes umas das outras. Esses filósofos, eles são divididos também em duas categorias, tá? Que são os monistas, ou seja, basicamente os monistas eram aqueles que acreditavam que o princípio de todas as coisas era apenas um único elemento, né? um único princípio, né? Um princípio único, na verdade, enquanto que você também vai ter os pluralistas, né? Que são aqueles que diziam que a origem e a composição de todas as coisas, na verdade, provém de vários elementos. Tá? Então, monistas são aqueles que acreditam que era apenas um elemento, e os pluralistas aqueles que acreditavam que existiam, que nós éramos compostos de vários elementos. Então, isso aqui é fundamental de se saber sobre esses pré-socráticos, tá? Como eu falei, né, os primeiros filósofos surgem lá por volta do século 8, 7 a.C., e aí até mais ou menos o século 5 ali você vai ter vários filósofos
investigando sobre essa natureza, sobre essa física. E aí, pessoal, como já falado anteriormente, a tentativa desses filósofos era de explicar racionalmente a natureza e não a de se basear em crenças ou algo do tipo. E aí eu coloquei aqui, ó, uma lista bem simples, né, com cada um dos filósofos e o princípio que eles defendiam ser a origem de todas as coisas. Então, Tales, né, o Tales de Mileto defendia que a água era o princípio de tudo, né, que todas as coisas estavam relacionadas à água e que a água era o elemento central, fundamental de todas as coisas aí da natureza. O Anaximandro, né, ele chamava de apeiron, era uma coisa que era indeterminada, era um infinito, né? Então, quer dizer, era algo que não dava para determinar exatamente o que era, né? Mas algo que era capaz de estar em tudo, né? E ser eterno. Então, ele chama de apeiron, né? Infinito, ou também chamar de indeterminado. Isso é o Anaximandro, também filósofo grego do século VII. Anaxímenes, né? Anaxímenes vai trazer o ar como elemento central. Então, para ele, esses aqui são o quê? São filósofos são considerados monistas, tá? Ou seja, para eles ó, é um único elemento. No caso do Tales, é a água. No caso do Anaximandro, é o apeiron, ou infinito. Né? No caso do Anaxímenes, é o ar. E aí você vai. Pitágoras. Pitágoras já traz aí a ideia do número. Né? Para ele, todas as coisas são... a natureza ela funcionaria, né, da mesma forma como a matemática, né? Então seria possível perceber essas coisas a partir dessas relações numéricas. Então, para o Pitágoras, né, o número é o princípio de todas as coisas, né? Então ele parte, e é importante destacar, né, que o Pitágoras ele é um dos grandes matemáticos ainda hoje, né? Então quer dizer, ele traz aí essa concepção de que o número ele é um elemento central, né? Ele é um elemento capaz de estar em todas as coisas, né? Então por isso logo seria o princípio, né? Heráclito, né? Heráclito de Éfeso vai trazer a ideia da transformação, da mudança, né? Ele dizia que a única coisa constante na natureza é a transformação, é a mudança. A única coisa que está sempre constante é a transformação, é a mudança. Então nós estamos a todo momento mudando e isso é o que caracteriza. Tanto é que, de certa forma, o pensamento do Heráclito ele é colocado assim, né, em termos de elementos, seria aí como o fogo, né? Ele usa o fogo como exemplo, né? Porque o fogo, a chama, ele não tem forma, né? Não tem forma, ela está em constante transformação. Se olhar para o fogo queimando, ele não tem uma forma muito definida, ele fica mudando. E isso é constante. Então, Heráclito vai dizer que é essa transformação. Parmênides, né? O Parmênides é o inverso daquilo que Heráclito pregava. Então, Heráclito dizia que a transformação era constante, e aí o Parmênides vai dizer que na verdade não, né? A transformação ela era apenas uma ilusão. Na verdade, o que era o princípio de todas as coisas era a imutabilidade, né? Ou seja, o fato de que tudo era eterno, de que as coisas são do jeito que são e sempre serão, né? Então, eternamente iguais, elas não mudam. As mudanças que nós vemos são apenas uma ilusão dos sentidos, mas as coisas não deixavam de ser o que eram, né? Porque não tem como uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Então, ou ela é e é eterno, ou ela não era. Então, para o Parmênides, o ser ele era eterno, né? O Empédocles, né? O Empédocles aqui já faz parte daqueles, né, que são chamados de pluralistas, né? Então você vê que para o Empédocles a origem de todas as coisas não é um único elemento, como a água, o ar, como dizia, por exemplo, o Tales e o Anaxímenes. O Anaxímenes. E sim fruto de uma junção de vários elementos. No caso aqui os 4 elementos aí, né? Fogo, terra, água e ar. A junção desses 4 elementos e a sua proporção nas coisas é que faria, né, a diferença entre as coisas. Então algumas coisas tinham mais água, tinham mais fogo. A proporcionalidade ela mudava de coisa para coisa. Daí o fato das coisas serem tão diferentes entre si. Tá? Interessante também que o Empédocles vai trazer a ideia de que existiam forças que agregavam os elementos, que juntavam eles, né, o amor, que juntava esses elementos, dava origem às coisas, e tinha também forças que separavam esses elementos e que, consequentemente, levavam ao seu desaparecimento, né? Então você vai ter essa relação aí pelo Empédocles. O Anaxágoras vai dizer que
os 4 elementos não seriam suficientes para explicar a infinitude de coisas que existem no mundo, tão diferentes. Ele vai dizer que existiam sementes, né, como fossem sementes. Ele dizia que existia um pouco de tudo em tudo, né? Ou seja, cada coisa está, né, tem um pouco de si em cada coisa. Então haveriam várias sementes, né? Essas sementes elas seriam, vamos dizer assim, né, um pouco de tudo e elas estariam em todas as coisas. Então, para o Anaxágoras, o princípio de todas as coisas seriam essas sementes. Tá? O Leucipo e o Demócrito, né, são os defensores da ideia do átomo. Né? Para eles, nós, né, e todas as coisas que existiam eram compostas de átomos, né, que seriam pequenas partículas, né, que seriam indivisíveis. Né? Ou seja, se você pegasse uma coisa e você dividisse ela o máximo que desse, ia chegar um momento que você não conseguiria mais dividir de forma alguma. Então essa coisa se chamava átomo, né? A palavra átomo do grego quer dizer indivisível, né? Então quer dizer, para eles, tudo que existe era composto de átomos. De certa forma, eles estavam plenamente corretos, né? Então é isso, né? Esses são os filósofos pré-socráticos. Vocês podem ler com muito mais calma no livro de vocês, né? Tem muito mais coisas para a gente discutir pela frente, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.